Honrar a Deus é um princípio bíblico. Quando nós honramos aquele a quem nos fez a sua imagem, a sua semelhança, nós estamos verdadeiramente colocando ao Senhor nosso Deus em primeiro lugar. Ele diz no livro de Mateus: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais outras coisas nos serão acrescentadas. Que Deus possa, através desse ensinamento simples e objetivo, levar-nos ao repensar: será que realmente temos ou não honrado ao Senhor como Ele espera que verdadeiramente nós o honremos? Bom dia, povo de Deus! Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor bem forte então. Glória a Deus. Diga: Senhor Jesus, que a Tua palavra fale ao meu coração, ilumina-nos, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, para Teu louvor. E você diga amém. Queridos, nós demos início domingo passado sobre honra. Estamos aprendendo, propriamente falando, sobre honrarmos aquele a quem na verdade devemos honrarmos acima de tudo, que é o Senhor nosso Deus. Nesta simples apostilha que nós temos em nossas mãos, nós temos assim: Deus, honrar é mais importante que ofertar. Nós aprendemos de princípio que não nos adianta trazermos todo o dinheiro, que seja ele qual for, do mundo inteiro, colocarmos sobre o seu altar, sem nossos corações a Ele, o Senhor, nós não honrarmos. Preste bem atenção nisso em nome de Jesus. Ofertar é importante? É importante. Ofertar é necessário? É necessário. Mas tudo isso deixa de ter sentido, tudo isso deixa de ter importância, se nós não, em primeiro lugar, honrarmos ao Senhor nosso Deus. É importante nós entendermos isto. Por isso que nós estamos aqui aprendendo justamente sobre honrar é mais importante que ofertar. Você pode trazer aqui uma carrada de dinheiro, você pode colocar sobre o altar, você pode chegar aqui e dizer: Deus, eu vou comprar as protonas da igreja, Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, glória a Deus por isso. Mas Deus olhar para o meu, para o teu, para o nosso coração e perceber que estamos fazendo por condição e não simplesmente pelo fato de o estarmos honrando em nosso coração. É importante nós entendermos isto. Podemos ofertá-lo por condição, podemos fazermos uma linda reforma na casa de Deus por condição, mas não é isso que muito atrai o coração de Deus. O que verdadeiramente atrai o coração do nosso Deus é nós o honrarmos em nosso coração. Por quê? Porque dinheiro é somente, simplesmente condição, e não passa disto. Então aqui nós estamos aprendendo no 1 Samuel capítulo 2, no versículo de número 30, diz assim: honrarei aqueles que me honram. Quem disse isso? O Senhor nosso Deus. E através de quem? Do profeta Samuel. E disse a quem? Ao povo de Israel. Olha só o que é que ele está dizendo ao povo de Israel: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Não que Deus o queira assim, porque Deus nos dá a opção de nós honrá-lo. Não que Deus queira nos deixar-nos de lado. Não, essa não é a intenção do nosso Deus. Porque Ele nos dá a opção, Ele nos dá a deixa, Ele nos abre a porta, Ele nos convida a entrar. Veja que não é dele querer dizer que se nós o tratarmos de forma completamente, totalmente desonrada, ele também irá fazer comigo ou contigo ou conosco. Essa não é a intenção dele. Mas para que nós nos voltemos verdadeiramente ao princípio da nossa chamada, ao princípio de nós servirmos verdadeiramente a Ele, ao Senhor que a nós nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Então Ele faz com que passemos por determinadas situações para que acordemos, para que despertemos, para que os nossos olhos se abram. Isso é importante. Veja que a Bíblia Sagrada está dizendo: honrarei aqueles que me honram.
Então, quando você tira essa palavra aqueles e coloca seu nome, honrarei a Maria, honrarei o Pedro, honrarei a Elizabeth, que me honram. Mas ele também diz, mas aqueles, seja a pessoa quem for, mas aqueles que me desprezam, me rejeitam, me deixam em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, esses que me desprezam serão tratados com desprezo. Preste bem atenção. Existem muitas coisas das quais nós podemos fazermos que desprezamos a Deus e nem percebemos. Por exemplo, a Bíblia Sagrada diz assim: não vos torneis ansiosos por coisa alguma, mas antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com ações de graça. Olha o que é que ele nos diz. Vou dizer para você entender, preste atenção. Olha o que é que a Bíblia diz. Está escrito: não vos torneis ansiosos por coisa alguma. Olha a expressão, antes de me tornar ansioso, antes de me tornar inseguro, antes de me tornar inquieto, antes de me tornar, quer dizer, ele diz, antes disso, sabe o que é que vocês fazem? Me deram crédito, depositem em mim a confiança. E como é que vocês podem fazer isso? Me busquem, batam a minha porta, me procurem. Se nós formos ver, infelizmente, todos nós, na maioria das vezes, desconsideramos esse versículo. Nos inquietamos em primeiro lugar, nos preocupamos em primeiro lugar, ficamos nervosos em primeiro lugar, entramos em quadro de ansiedade em primeiro lugar, pensamos tudo quanto é de forma de saída para aquele determinado problema, já saímos avaliando o que temos dentro de casa para ver se vendendo vai dar para sanar aquela dívida, começamos a pensar qual agiota nós iremos pedirmos emprestado, quer dizer, já começamos a entrarmos em conflito. Quando não, já começamos a pensar da seguinte forma: ai meu Deus do céu, será que eu não estou precisando de um psicólogo? Não que seja errado, eu não estou dizendo que seja errado não, mas o que Deus espera que nós façamos verdadeiramente é colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. O que Deus espera que nós façamos é, antes que você se torne-se ansioso, me dê crédito. Nós já temos aprendido tempos atrás que a maior dor de Deus não é acometida pelo meu, pelos teus, pelos nossos pecados. Nós somos pecadores. Deus não fica, nossa, olha só, ele está pecando, ela está pecando. Não, Deus sabe que nós somos pecadores. A maior dor de Deus é a dor de não ser acreditado. Até porque Ele nunca nos deu motivo para tal. Ele nunca nos deu motivo para tal. Ele diz que se nós o buscarmos, nós o acharíamos. Se nós batêssemos a sua porta, ela se abriria. Ele diz que nós não voltaríamos de mãos vazias. Ele disse na sua palavra, e tudo isso e quanto mais. Ele disse, nós estamos alegres, cantemos louvores, está escrito. Se estamos tristes e abatidos, oremos a Ele, Ele nos ouvirá e nos responderá. Quer dizer, nós temos motivos de sobra para acreditarmos que se entrarmos em nossos aposentos e buscarmos a Ele em secreto, em segredo, Ele nos ouvirá e nos responderá publicamente. A questão é, por que não fazemos isso? Se nós sabemos, por que não fazemos isto? Ah não, pastor, sabe, é porque na verdade, né, o senhor tem que entender, é questão de honra, é questão de honrá-lo, é questão verdadeiramente nós honrá-lo, é verdadeiramente darmos a Ele o crédito devido. Espera ainda, eu vou buscá-lo primeiro, eu vou levar até a Ele a minha causa, eu vou levar até Ele as minhas tristezas, as minhas angústias. Pronto, eu levei até a Ele, eu insisti em levá-lo até a Ele, agora eu vou crer que Ele me ouviu e há de me responder. Então veja que é importante que nós entendamos que nós podemos desonrarmos o Senhor nosso Deus, colocando em segundo plano, no sentido de buscarmos ajuda. Muitas são das pessoas que primeiro batem milhares de portas, e quando todas as portas não mais me ajudou, o que é que eu vou fazer? Já sei, tem um Deus que pode me ajudar. Domingo, depois do culto da noite,
Depois do culto da noite, quem ficou ainda após o culto da noite, viu estrandalhaço de demônios aqui na igreja manifestando. Depois do culto da noite, terminou o culto da noite, ficou um pessoal para me orar. O que é interessante é que esta pessoa da qual estou lhe dizendo, esta pessoa, ela me disse que tinha procurado ajuda em tudo quanto era de lugar, inclusive no que nós aprendemos sobre, e vocês devem se lembrar, amém? Até nisso ela buscou ajuda. Tanto ela quanto o esposo desembolsou muito dinheiro mesmo, mas desembolsou foi dinheiro, para ver se resolveu o problema. Não resolveu. Aí se lembrou, já sei, olha, vamos lá na igreja, o profeta vai nos ajudar, louvado seja o nome do Senhor por isso, glória a Deus por isso. Resumindo, depois do culto da noite que nós fomos orar, que eu orei, manifestou-se com 8 demônios, 8, foi um estrandalhaço de cão mais feio do mundo. Quem estava do lado de fora ouviu os gritos, a raiva, a ira dele: seu maldito, seu infeliz, nós fizemos de tudo para que não chegassem perto de ti, nem ele nem ela, porque nós sabíamos que tu ia se importar, que tu ia ajudar. E nós, resumindo, eu disse: vá para o quinto dos infernos, que é o seu lugar, vá para lá. Já era para estar lá, e rapidinho, porque daqui a pouco eu ainda tenho que terminar para fechar a igreja. Em resumo da conversa, mas o que eu quero dizer é: por que buscar a Deus só em último plano? Por que irmos no lugar secreto de oração só depois de termos feito tudo, sem antes sequer termos ido até Ele e apresentado a Ele o quanto estamos devendo, o exame que estamos para fazer, o resultado do exame que não foi tão desejado? Por que não antes chegar até a Ele verdadeiramente e dar a Ele o crédito, a honra devida? Ele não vai falhar. Diga para o seu irmão que está do seu lado, e para ele ou para ela, diga: Ele não vai falhar. Ele não vai falhar, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo Ele, cumprirá. Então nós podemos desonrá-lo em relação a não colocarmos Ele em primeiro lugar, em relação às nossas ansiedades, às nossas inquietações, às nossas preocupações. Isso daqui, queridos, é para você levar até a Deus. De nada adianta as tuas inquietações, de nada adianta aí você ficar inquieto, inseguro, de nada adianta você ficar ansioso. Isso vai te causar distúrbios hormonais, isso vai te causar pressão alta, pressão baixa, isso vai fazer com que a tua cabeça fique para explodir. Por quê? Porque nós não sabemos lidarmos com ansiedade. Por mais estudo que você tenha, por mais estudo que nós façamos, nós não sabemos lidar com ansiedade. Por quê? Porque nós não estamos no amanhã. A nossa mente entra em parafuso. Como pode? Porque está ansioso. No amanhã ainda não chegou. E a sua mente fica perdida. E aí o inimigo se aproveita, porque ele te analisa, ele te estuda, ele fica te averiguando, ele não sabe o que passa na tua mente, mas ele conhece as tuas atitudes, o teu comportamento. Então ele fica olhando, observando: opa, deu certo, o dardio inflamado da ansiedade, da inquietação, da preocupação, consegui, vamos lá. Aí começa a vir tudo quanto é de pensamento, e cada pensamento pior do que o outro. Aí você começa a ter queda de cabelo, você começa então agora a ficar sem sono, você não consegue dormir, você vira para um lado, você vira para o outro. Agora, se você não tiver cuidado, você vai começar a determinar no seu corpo determinados tipos de enfermidade. Você agora, só Deus na misericórdia. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz, está escrito: não vos inquieteis por coisa alguma, porque o Senhor tem cuidado de vós. E aí ele então vai nos ensinar sobre a lei espiritual. A lei espiritual da honra ao Senhor. Se compreendermos o papel vital desta virtude, atrairemos bênçãos sobre nossas vidas hoje e também para a eternidade. Honrarmos a Deus não tem só a mim beneficiar, mas a mim e toda a minha posteridade, toda a minha descendência. Eu posso ter partido, sim, posso ter partido. Agora tem os netos dos netos, e de repente Deus dizer assim: espera ainda, eu tive um certo dia, um Onassis que me honrou, que me serviu. Espera ainda,
mas a descendência dele não está como eu prometi. Ontem mesmo eu conversava com o Davi, e eu dizia assim: Davi, vocês estão sobre a promessa de Salmo 121, que me foi entregue no ano de 2000, há 23 anos atrás, na Serra Mossoró. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: Davi, aquieta teu coração, faz em agradar ao Senhor, faz como Davi falou para Salomão, procura conhecer o Deus de teu pai, e a ele aplica o teu coração, e o serve com o coração inteiro. Não deixa mágoa, ódio, ira, rancor, tristeza, angústia entrar no teu coração, para que ninguém determine o que você tem que sentir. E antes, Davi, de tudo, procura conhecer o Deus de teu pai, procura conhecer. Sim, eu falava isso para ele, porque para que ele possa ter na lembrança, possa ter na mente dele, que ele está por debaixo de promessa, e virão seus filhos, e virão os filhos de seus filhos, e talvez eu já tenha partido, e quando eu já tiver partido, o que vai acontecer? Deus vai olhar e vai dizer assim: espera ainda, ele me honrou, o pai dele, o avô dele, o bisavô dele me honrou. Então, como foi com Abraão, como foi com Isaac, como foi com Jacó, promessas que sucederam a toda Israel. É interessante que eu estou lhe dizendo, porque é bíblico. Então é uma lei espiritual. Honrarmos a Deus não é só um dever, é uma lei espiritual, que ela precisa ser colocada em prática. Deus tem que comunicar ao homem, pela sua santa palavra, a necessidade de honrarmos com nossas primícias, evidenciando que Deus não está preocupado com a oferta, e sim com a qualidade do ato, porque muito antes do valor, Deus está olhando para o teu coração, Deus está olhando para a tua intenção, para a tua atitude, para o teu comportamento. Eu me lembro de uma certa vez, eu creio que eu já devo ter falado algumas vezes para vocês no altar, eu nunca esqueci que na igreja do Nova Metrópole, me lembro como se fosse hoje, eu fui abrir o gasofilácio, e quando lá eu abri o gasofilácio, tinha uma cédula. Irmão, pelo amor de Deus, mas a cédula não estava só amassada não, ela era mastigada mesmo. Mas põe amassada nisto, a pessoa, não sei se o inimigo quis pôr vergonha no coração da pessoa, ou qualquer coisa parecida, eu não sei. Eu só sei que a oferta diante do Deus que eu sirvo, cuja presença Deus sabe que eu tenho andado, estava amassada, mas parece que era mastigada. Quando eu derramei as ofertas sobre o birô, que eu vi aquilo, eu disse: Jesus, eu entristeci-me no meu coração, e na mesma hora eu separei do jeito que estava. Esperei chegar o culto de domingo. Então, quando chegou no culto da manhã, eu simplesmente peguei a cédula e disse: gente, pelo amor de Deus, quem foi que ofertou esta oferta a Deus aqui, gente? Não é pelo valor, não é pelo quanto, gente, mas olha como é que está essa cédula, pelo amor de Deus, pessoal. Você não vai na fila de um banco, você não vai numa lotérica, quer seja onde quer que for, até numa mercearia, no mercantil, você não pega uma cédula dessa sem antes desamassar e entregar para o caixa. E por que você acha que fazendo isto e colocando para Deus, Deus iria aceitar tanto a tua oferta quanto você também? Terminou o culto, terminou a reunião, isso foi num domingo, a pessoa me procurou, e ela simplesmente disse: pois é, pastor, o que aconteceu foi que eu fiquei com tanta vergonha, porque era o que eu tinha. E aí eu fiquei pensando, de repente, sabe-se lá, algum obreiro vai ver que eu estou ofertando essa oferta, então eu amassei e coloquei lá dentro, eu pus a mão dentro do gasofilácio, eu disse: minha irmã, não faz isso não, não faz isso não, porque Deus está mais preocupado com o ato, do que mesmo com o valor com que você ofertou. Faz isso não, não faz não, em nome de Jesus. Muito mais antes você fazer como você pudesse colocar no teu coração, como fez a viúva pobre, em que ela simplesmente foi lá, pôs no altar o que ela tinha, e tendo posto no altar o que ela tinha, diz a Bíblia, nós vamos ver daqui a pouco, foi ela valorizada pelo próprio Senhor, o dono do templo, que era Jesus de Nazaré. Então veja que o mais importante é o ato, é a atitude em que nós verdadeiramente nos portamos diante do Senhor nosso Deus. Diga glória a Deus por isso. E seu propósito, o propósito é importante.
Tudo que você faz com um propósito. Nada passa a existir sem antes existir um propósito. O propósito é como que se estivesse um presente embalado dentro de uma caixa de presente. O propósito está pelo lado de dentro. O propósito é o que te motiva, o propósito é o que te dá a razão. Então, quando você entende que o propósito é tão importante do que simplesmente o ato de ofertar, você já começa a entender que dando um propósito para aquilo que você está fazendo, que é honrar ao Senhor, o Senhor também te honrará. É o propósito de você entrar no seu aposento e dizer: Deus, eu estou aqui porque eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor pode, o Senhor consegue, eu sei que dá. Você está honrando a Deus com propósito, de pôr a Deus em primeiro lugar. E aí ele continua, esse processo podemos chamá-lo de honra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 27 diz assim: Deus deixa claro a presença da Trindade, utilizando o verbo no plural, façamos. Todos os três fez parte da minha, da sua, da nossa criação. Uma ação realizada por mais de uma parte. Ou seja, temos logo no ponto de partida, pela primeira vez, a aparição da evidência da Trindade Santa de Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, Ele, a mim, a você, a nós, nos honrando. No livro de Jó, a Bíblia diz que o Espírito Santo a nós nos fez, e o sopro do Todo-Poderoso nos deu vida. Olha que coisa bonita. A Bíblia diz que Jesus Cristo, está escrito, esteve na criação de todas as coisas. Isso tem a evidenciar, provar, comprovar e assinar embaixo o que nós acabamos de ver em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha o que a Bíblia diz: Deus nos fez sua imagem e semelhança, com o propósito claro de sermos santos, como nosso Deus é. Assim sendo, como criaturas fomos feitos, com o propósito de adorá-lo e honrá-lo. Nós fomos feitos com o propósito de adorarmos a Deus. De adorarmos a Deus. Uma certa vez eu aprendi que não existe igreja fria. Não existe. Eu me lembro muito bem que foi um livro sobre esgotamento espiritual. E outro livro que eu li, Avivamento e Reavivamento. Existem, infelizmente, pessoas em que deixaram de colocar a Deus em primeiro lugar em suas vidas, e por conta das suas preocupações e inquietações no seu coração, esqueceram que foram feitos, acima de tudo, para adorar a Deus. Eu nunca esqueci de outro livro que eu li, nem por uma hora. Um livro maravilhoso, é uma pancada que nós recebemos, que não podemos orarmos nem por uma hora. Quem disse isso? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Me lembro também de outro livro que eu li sobre porcos na sala, quando os demônios adentraram aos porcos e os porcos se precipitaram, em que os discípulos ficaram como de que boca abertos, porque não entendiam sobre o que era o mundo espiritual, quando que Jesus de Nazaré, tendo ido e descido do barco, e tendo sido visto ao longe, o endemoniado gadareno foi até a ele, e a este reconheceu o senhorio de Cristo. Honra. O que é interessante, meus amados irmãos, é que veja que nós fomos feitos para adorá-lo. Nós fomos feitos para adorá-lo. Nós fomos feitos para que, ao chegarmos na casa de Deus, nós deixemos de lado tudo que nos impediu de, na semana inteira, buscarmos a Deus. Cansaço, fadiga, preocupação e tantas coisas mais. E sabemos que esse é o momento que Deus trabalhou para que pudéssemos estarmos aqui. Dá para você imaginar que o quão Deus trabalhou para que estivéssemos aqui, o que parece ser tão fácil, na verdade não é. E você chega num momento como este, e você então começa no meio do louvor, começa através da canção, do tocar, através da oração, e você então diz: Deus, eu quero aproveitar este momento. Sim, Deus, eu quero aproveitar este momento.
E ainda que você esteja como que um pavio apagado, você se reacender na chama do Espírito Santo, se reavivar, entender, espera ainda, eu estou aqui para honrá-lo, eu estou aqui para glorificá-lo, eu estou aqui para exaltá-lo, eu estou aqui para engrandecê-lo, e eu não vou me aceitar ficar de boca fechada e braços cruzados, e você meio que como uma criança que está engateando, que está querendo aprender a andar, ou que esqueceu todo esse processo do seu primeiro amor, do início da sua caminhada. Então você diz: Deus, eu quero mais de ti. E Deus olha para você e diz: nossa, até parece no primeiro amor, até parece quando entendia que irmos à casa de Deus é motivo de alegria, como o próprio salmista Davi dizia: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E você então adora a Deus e glorifica a Deus, e começa aquela luta na sua mente: ah, eu estou preocupado, ai, por isso, por aquilo e por aquilo outro, ai, eu estou angustiado, ai, eu estou triste. A sua mente trabalha, mas você entende que com o coração se adora e com a boca se louva, e nos seus pensamentos, se você deixar se levar por ele, você não consegue dar um glória a Deus, você não consegue dar um aleluia, você não consegue, porque tudo que o inimigo quer é que a sua carne lute contra o seu espírito, opondo-se um ao outro para que não façais o que quereis. Quando a Bíblia diz que Deus não recebe louvores que vêm dos homens, mas a Bíblia Sagrada diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses verdadeiramente são filhos de Deus. E todos aqueles em cujo louvor habita em seus corações, fala a sua boca, porque o seu coração está cheio. A Deus seja toda a honra, a Deus seja toda a glória, a Deus seja todo o louvor. As tuas preocupações não pagam dívida, as tuas preocupações não transformam, as tuas preocupações não mudam, as tuas preocupações não moldam, mas adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, se render verdadeiramente diante do Senhor, Deus te levanta, Deus te fortalece, Deus se alegra contigo, porque a Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza pula de alegria. Aleluia! Honramos a Deus verdadeiramente. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 1, 26, 27 diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim, dessa forma, dessa maneira, Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus nada fez para reter para si. Deus não é egoísta. Deus nada fez para reter para si, é meu, pronto e acabou-se, ninguém toca, ninguém trisca, ninguém pega e nem chega perto. Veja que Deus fez todas as coisas sem a minha, sem a tua, sem a nossa participação. Preste bem atenção em nome de Jesus. Deus não nos fez primeiro e depois todas as coisas que passou a existir, para que nós não viéssemos com os nossos pensamentos, para que nós não viéssemos e simplesmente viéssemos a interferir naquilo que Deus sabe que é melhor para nós. Então, em nome de Jesus, Deus nunca trabalhou no egocentrismo, é meu e acabou-se a conversa. Deus nos fez sua imagem e semelhança. Após tendo feito tudo, Ele simplesmente disse: agora vão e dominem, ocupem, tomem posse, usufruam. A Bíblia Sagrada diz, está escrito no livro de Salmos: o Senhor a mim e a nós nos fez-nos pouco menor do que os anjos, mas a nós coroou-nos e honrou-nos com glória. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, está escrito no livro de Salmos, que nós fomos feitos pouco menor do que os anjos, porque são seres celestiais e nós habitamos num corpo de carne. E a Bíblia diz que a nós, a mim, a você, a nós, diz a Bíblia, em que Ele, a mim, a você, honrou-nos e coroou-nos. Olha que coisa bonita. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Sabemos que é um tema delicado e que tem a incomodar muitas pessoas,
mas é um tema citado mais de 2.000 vezes na Santa Escritura. Portanto, não é algo que deva ser desconsiderado. Deus tem a trabalhar esse tema, pois são poucas as coisas capazes de endurecer o coração e afastar o homem de Deus, como o dinheiro, e é o bem da verdade. O meu avô, ele dizia que o dinheiro é a mola da vida. Ele dizia que o dinheiro é a mola da vida, e a Bíblia Sagrada diz que tudo pelo dinheiro se responde. Está na Bíblia, o dinheiro por tudo responde. E não há nada mais que nos possa distanciar-nos do nosso Deus do que simplesmente quando se fala sobre dinheiro, porque o dinheiro está ligado diretamente aos nossos sentimentos. Dinheiro está ligado diretamente não somente ao quanto, mas ao meu, ao teu, aos nossos sentimentos. Basta você ver que você não deixa o seu dinheiro do lado de fora da sua casa. Basta você ver que você jamais vai pegar o seu dinheiro, tocar fogo, rasgar ou jogar fora, porque querendo ou não, ele tem um valor sentimental para você. Querendo ou não, não temos como evitarmos, porque isso está em nós, está na carne, infelizmente está na carne. Ele tem sim, e esse sentimento que envolve o dinheiro faz com que nós estudemos, faz com que nós trabalhemos, faz com que nós procuremos vivemos uma vida melhor, faz com que nós nos esforcemos, faz com que nós venhamos a nos submetermos a outras pessoas, coisa que se não houvesse o dinheiro, nós não queríamos nos submetermos a ninguém. Faz com que você baixe a cabeça para um cliente, mesmo quando ele não tem razão. Faz com que você então faça de tudo para atender bem o seu cliente, mesmo que ele mesmo depois olhe para você, depois de você ter o atendido de forma excelente, e ele simplesmente diga: nossa, ali eu encontrei 1 centavo a menos. Por 1 centavo a menos, você anda quilômetros e quilômetros para poder economizar o seu dinheiro. E se eu estou errado, me perdoe, mas eu acredito que o Espírito Santo não está errado. Veja que é interessante, né, que se você chega na boca do caixa e você passa o cartão e de repente você tem lá R$1.000 a mais do que você esperava, você fica triste, você fica... Por que você está triste? Eu vou chutar esse caixa eletrônico. Por que você vai fazer isso? Porque me deram R$1.000 a mais, eu não quero não. Levanta a mão o primeiro. É impressionante que o que é que ele causa? Alegria, né? Contentamento. Ou eu estou enganado? Porque, como eu estou lhe dizendo, pelo Espírito Santo, ele move o sentimento da gente. Nós sabemos que não conseguimos irmos para o céu sem Deus, mas sabemos que não conseguimos viver nessa terra sem dinheiro. E os que tais tentam, sobrevivem, passam pela vida sem ter desfrutado dela. É interessante isso, né? Só que aí é um tema complicado. Veja o que é que está escrito em Mateus 6:21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde é que tem estado o teu tesouro? Deus não está querendo que você agora, não, eu detesto dinheiro, eu não quero, não, Deus não está construindo isso não. O que na verdade, o que Deus está querendo nos dizer, que é cada pingo no seu ir, que é cada pingo no seu ir, em que o teu dinheiro compra, o teu dinheiro paga, o teu dinheiro se negocia, com o teu dinheiro se usufrui, sim, mas se ele deixa de ter total e completo sentido sem Deus na tua vida, se Deus não for o centro dela, se Deus não for verdadeiramente o centro de tudo pelo que você faz e pelo que você vive, deixa de ter sentido. Deus meio que permite você ficar andando em parafusos até você entender em que as bênçãos do Senhor te alcançarão.
A Bíblia diz que bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito a amassadeiras, obra das tuas mãos, bendito o lugar em que colocar a planta dos teus pés. Mas está escrito, nós colocamos essa primeira parte, o que Deus nos diz, mas se em primeiro lugar colocarmos o reino dos céus, Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 em diante. Fechamos negócios sem apresentarmos a Deus. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus olha para você e diz: nossa, isso é honra. Em Malaquias capítulo 1, versículo 6, versículo 10 diz: o filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. E cada vez mais isso tem infelizmente se acabado. Hoje nós sabemos, me perdoe, mas é a verdade, eu não estou dizendo algo que não aconteça. Hoje filhos matam seus pais. Hoje desonramos o nosso Senhor, e senhores esses que você percebe que está com S minúsculo. Então se trata de um patrão, de uma patroa e etc. Sim, nós o servimos bem pela frente, mas nos tornamos meio que, sabe, falsos por trás. Falamos porque ele não aumenta o nosso salário. Queremos que eles nos aceitem servindo da forma que nós queremos. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Romanos, está escrito na palavra de Deus, que havemos de nos sujeitarmos às autoridades, humanamente falando, porque elas também foram constituídas por Deus. A Bíblia diz, está escrito, que nós havemos de nos sujeitarmos às autoridades, porque elas foram constituídas por Deus. E a Bíblia, quando diz isso, a Bíblia Sagrada diz, para que nós sejamos, por Ele, por Deus, abençoados. A Bíblia diz que nós devemos servirmos ao homem que está posicionalmente mais elevado do que nós, como nós servimos a Deus. A Bíblia Sagrada diz que se o filho não honra o pai, a quem ele vê, como honrará a Deus que não o vê? Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se nós o chamamos de pai, pai querido, pai amado, pai santo, pai eterno, pai da eternidade, por que vocês não me honram? Por que vocês vão dormir sem orar? Por que vocês amanhecem o dia sem me buscar? Vocês não sabem, é um dia novo, é um dia que nunca existiu, é um dia que você pode muito bem colocá-lo diante de mim e crer que eu vou guiar os teus passos. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? O eis-me aqui, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Muito importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, dos quais todos nós somos diante de Deus, porque Deus nos fez reis e sacerdotes, que desprezais o meu nome, fazeis pouco, e vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Esta mesa era a mesa da preposição, era posta sobre o altar, e todos os dias os sacerdotes tinham que vir e trocar os pães, representava os pães asmos, em que Deus durante 40 anos mandou do céu para suprir a fome do povo. Em todos os dias vinha maná do céu, e Deus estipulou dizendo, todos os dias, no cair do dia, vocês vão pegar pão novo, e vocês vão transformar, vocês vão pegar do trigo, vão transformar em pão novo, e vão colocar sobre o meu altar. Por isso que vem aquela parte que o Senhor Jesus disse, através também Moisés falando, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E o que é interessante, meus amados em Cristo, que é exatamente isto.
Eles começaram a permitir que o pão ficasse completamente mofado. Porque é o que vai acontecendo. Você não pode querer viver simplesmente porque eu li a Bíblia na semana passada. É pão mofado. Diga para o seu irmão, é pão mofado. Sim, é pão mofado. Não, eu li semana retrasada, é pão mofado. Tem que ler todos os dias um versículo, ou um capítulo, como você queira. E ler verdadeiramente de todo o seu coração. Espera ainda, eu vou tirar um minuto, vou ler, e você medita, e você lê. Glória a Deus por isso. E por isso Deus estava dizendo: vocês pensam que eu não estou vendo? Vocês pensam que eu não estou vendo? Sim, eu estou vendo. Vocês não estão trocando os pães todos os dias. Vocês não estão se alimentando todos os dias. Vocês precisam se alimentarem. Vocês precisam comer da minha palavra. Vocês precisam comer da minha palavra. Leiam Mateus, leiam Lucas, leiam João. Sim, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir firme às astutas ciladas do diabo. E uma vez havendo feito tudo, permanecei firme na fé. Quando trazeis animal cego para o sacrifício, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresentai-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Por que Jesus ficou tão revoltado quando entrou no templo e saiu derrubando tudo e quebrando tudo? Porque ele tomou tamanha atitude. Lembre-se que a Bíblia Sagrada diz em que o próprio Senhor Jesus, tendo feito este ato, os apóstolos se lembraram do que saiu da boca de Davi: porque o zelo da tua casa me devora. Não foi nem Jesus que o pregou, nem Jesus falou esse versículo, foram os apóstolos que se lembraram dele. E lembrando-se então do que disseram o salmista Davi: o zelo da tua casa me devora. Eles ligaram a atitude e o comportamento de Jesus, tendo derrubado tudo que estava na porta do templo. E ele derrubou tudo, e saiu quebrando e chicoteando as pessoas que ali haviam. Mas por que ele fez tal coisa? Porque as pessoas que estavam fazendo o que estavam fazendo, não é porque estavam fazendo no lugar que estavam fazendo, mas da maneira que estavam fazendo. Então você tem que voltar a Gênesis, você tem que voltar a Êxodo, você tem que ler Levítico, você tem que ler o livro de Números, todos esses, e Deuteronômio, que é nada mais nada menos que a resenha de todos os outros livros, do Gênesis até o livro de Números, para entender. Deus tinha falado: olha, vocês mesmos vão me trazer o sacrifício. Esse sacrifício ele tem que ser perfeito. Não pode haver mancha, não pode haver defeito, não pode haver. E tem mais: eles têm que ser criados por vocês. Vocês é que têm que cuidar deles. Dá para você imaginar quão trabalho dá você ter que cuidar de uma ovelha durante o tempo em que ela teria que ser sacrificada? Dá para você imaginar? Sim, ela não pode sofrer um arranhão. Vai sofrer um arranhão. Pera ainda. Não pode. Essa é a ovelha para o sacrifício. Não, calma, esse novilho não pode, não marca, não faz nada. Esse daqui é preparado para o sacrifício. E agora você tem que sair lá do Crato para vir sacrificá-lo em Juazeiro do Norte, e a estrada é ruim, então você tem que andar lentamente, porque ele não pode torcer uma patinha. Todo o trabalho que você teve até chegar o tempo de sacrificar aquele animal terá caído por terra. Eu quero que você preste atenção no que eu estou lhe dizendo.
Por que Jesus teve que se manter-se santo até a cruz, e lá então assumir o meu, teu, nosso lugar, e tomar sobre si os meus, os teus, os nossos pecados? Por que Satanás fez de tudo para que Jesus Cristo pecasse antes da cruz? É como que um animal em que o inimigo trabalhava para que de repente alguma coisa acontecesse e ele simplesmente ou ficasse manco, ou ficasse surdo, ou ficasse cego, ou tivesse alguma marca ou alguma mancha. E de repente a pessoa faria vista grossa. Espera ainda, vamos levar, porque chegando lá, quem sabe, pode ser que ele aceite. E a Bíblia diz que Deus não aceitava. E agora no Novo Testamento a coisa está moderna, modernizaram as coisas. Agora você tem sacrifício no atacado. O que eu estou lhe dizendo é verdade, é histórico e é verdade. Nós temos sacrifício no atacado. Então de repente, agora eu chego na porta do templo e não fiz nada. Eu não olhei para ver se a ovelha tinha ou não carrapicho. Eu não olhei para ver se o novilho tinha ou não tinha alguma sequela, ou se tinha ou se não tinha faltado um dente. Eu não olhei nada, não precisa. Eu simplesmente chego na porta do templo e digo: ô meu amigo, ô feirante, quanto é que é esse novilho aqui? Quanto é que esse daqui? Olha, esse daqui, rapaz, tá gordo, tá bonito, não tem defeito, tá perfeito, viu? É mesmo? É. Esse daqui você compra baratinho. Olha, rapaz, você não precisou ter trabalho. Olha, imagina só, você não precisou estar lá atento, olhando, observando, cuidando, protegendo. Não, aqui você chega, você compra, você vai e oferece a Deus, está feita a coisa. Por isso que Jesus, quando chegou na porta do templo, ele saiu quebrando tudo. Por isso que ele disse que estavam fazendo da casa dele um negócio. Não é questão de oferta, não é questão de dízimo, porque senão Deus se iria contradizer. Não tem nada a ver com uma coisa. É porque na verdade o que eles estavam querendo era não mais ter qualquer tipo de sacrifício pessoal, do cuidar, do fazer com que a coisa chegasse até o altar de Deus por suas próprias mãos. Por isso que Jesus ficou revoltado com eles, porque eles não mais queriam, sabe, honrar de verdade a Deus. Por isso que ele não foi, em hipótese alguma, levado à cruz por conta desse ato. Porque poderiam ter pego ali, já levado à cruz, porque poderia ter profanado o templo, mas ele nada profanou o templo. Antes ele simplesmente cumpriu o que estava escrito, que o salmista Davi tinha declarado: o zelo da tua casa me devora. Por isso você chegar na casa de Deus e entender que aqui não é só um prédio, não é só paredes, não é só cadeiras, não é só um púlpito, não é só um teclado, não é só uma guitarra, não é só tijolos em cima de tijolos, do qual chamamos de altar. É a casa de Deus. E você chegar aqui e reverenciar o dono da casa. Você não pode entrar na casa dos outros sem antes não saudar o proprietário da casa. Não pode. Isso é violação ou não é? É violação? É violação? Você não pode entrar na casa de ninguém simplesmente: eu vou entrar e acabou-se, pronto, e vou me sentar e pronto, acabou-se. É violação. Você pode ser preso? Pode ou não pode? Pode. E às vezes você entra na casa daquele que é Deus. Você entra aqui como que se você entrasse numa lotérica, como se você entrasse, seja lá onde quer que seja, e você simplesmente entra lá e senta e espera a sua vez. Tudo que está aqui dentro é espiritual. E quando você não, na verdade não, você entra, você põe teu joelho no chão, você diz: Senhor, obrigado por estar aqui, obrigado Jesus. Ou mesmo que não podendo se ajoelhar, mas você entra, você então: Senhor, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus. Só o Senhor sabe o quanto o Senhor trabalhou para conseguir me trazer hoje aqui na tua casa. Obrigado meu Deus. E Deus olhando para você, uau, como pode? Ele está falando com o dono da casa.
Uma vez me perguntaram: por que o senhor ora no escritório, depois o senhor ora no pé do altar, e depois o senhor ora ainda quando chega no púlpito? Porque eu tenho medo desse altar, como de todos os que eu já subi, porque na verdade tudo é espiritual. Então eu oro lá: Senhor, eu te apresento a minha vida, louvado seja Deus por isso, a Deus toda a honra e toda a glória. Eu então venho aqui e peço permissão ao Senhor para poder subir nesse altar, e quando eu chego aqui, eu peço a Deus para que Ele possa me usar. Sim, pode ser um ato religioso, tudo bem, mas eu já faço isso há 20 e poucos anos, e até hoje Deus não me chamou a atenção. Eu não estou aqui, não é isso. Porque na verdade nós entendamos que o que nós estamos é na casa de Deus. Sim, é a casa de Deus. A Bíblia diz que os seus olhos estão voltados de dia e de noite para este lugar, e atento a todas as orações que forem feitas neste lugar. Agora, pois, suplicai o favor de Deus. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa. Olha o que está escrito. Então não se trata só da oferta, se trata também do ofertante, se trata da pessoa. Se trata da pessoa. Agora, pois, suplicai o favor de Deus. E nós aprendemos no domingo passado uma frasezinha, que essa frase quem me deu foi o Espírito Santo: onde não há honra, não há favor. Por que Deus vai me favorecer em algo? Por que eu vou chegar até a Deus e dizer: Deus, por favor, Deus, o Senhor pode, por gentileza? Nossa, irmãos, Deus pode, Deus consegue, mas você primeiro tem que honrá-lo. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, direito adquirido, porém não merecido. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos: tomara houvesse entre vós que feche as portas, tomara que houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendais debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Em outras palavras, o que ele quer dizer é que, antes de qualquer coisa, entenda que o mais importante é você diante de mim, é me honrar. Então todas essas outras coisas para seu louvor serão aperfeiçoadas. Fica claro na passagem bíblica que Deus não está interessado na oferta, pois ela foi feita. Entenda, ela foi feita, foi posto o sacrifício, foi posto tudo. Mas o que não existiu nesses atos foi a honra. Honrar a Deus não é sobre a oferta em si, mas sobre a postura e o ato de pureza e compromisso com a vontade verdadeira de honrar o nosso Deus. Você pode dizer comigo: sobre a postura e o ato de pureza e compromisso com a vontade verdadeira de honrar ao nosso Deus. Diga glória a Deus por isso. De honrar o nosso Deus, com compromisso de honrar o nosso Deus, com aliança de honrar o nosso Deus. Isso daqui é muito importante, meus amados irmãos. O compromisso de honrar, o compromisso de servir, o compromisso. Sexta-feira passada, muita gente chorou aqui. Sexta-feira passada eu vi muita gente com as lágrimas nos olhos enquanto Deus falava. Sexta-feira agora. E nós aprendemos sobre um dos princípios da honra, sobre os primários desejos do nosso coração.
A primeira pergunta que foi feita foi: por quem você luta? Por quem você luta? E o Espírito Santo falou, e pessoas choravam, e pessoas choravam, e pessoas choravam, e você que esteve aqui, você viu, disse, nossa, e pessoas choravam, e o Espírito Santo falava, e nos levou para a glória de Deus a entendermos lá no livro de Neemias, quando no capítulo de número 4, Neemias, que percebe que o povo está abatido, o povo está esmorecido, e por gentileza, para terminar, Neemias capítulo 4, em nome do Senhor Jesus, Neemias capítulo 4, eu encerro aqui. A Bíblia Sagrada diz, isso Deus pôs no meu coração essa semana agora. Orando, e Deus disse, vai em Neemias capítulo 4, vai em Neemias capítulo 4. E eu fui a Neemias capítulo 4, inclusive quem assistiu a televisão quarta-feira, eu preguei sobre Neemias capítulo 4 lá. Em Neemias capítulo 4, a Bíblia diz que no dia em que Neemias decidiu fazer a diferença, no dia em que Neemias decidiu fazer a diferença, no dia em que Neemias decidiu honrar ao Senhor, honrar a Deus, pegar a sua vida e verdadeiramente dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. A Bíblia diz, está escrito, versículo 1, e sucedeu que, ouvindo Sabalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, porque é isso que as pessoas fazem, quando elas não estão dispostas a fazer o que você determinou no seu coração fazer para Deus. Elas ficam iradas, elas ardem em ira, e começam a escarnecer, a fazer pouco. E Deus falou-me fortemente sobre esse capítulo durante toda a semana. E falou na presença de seus irmãos, porque os tais não querem fazer sozinhos, eles querem que outras pessoas se ajuntem a eles, porque o ruim não quer ser ruim só. Ser ruim só em si mesmo não é o suficiente, não é o bastante. Então deixa eu procurar mais alguém, para que eu possa contaminar, para tornar tão ruim como eu sou. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem estes fracos judeus, começaram a colocá-los rente com o chão, isso são os fracos, isso são os ninguém. Permitir-se-lhe-á isto, em outras palavras, nós vamos permitir que eles consigam, vamos lá, vamos nos juntar, vamos fazer de tudo para impedir com que eles consigam, vamos lá, porque quem é ruim não quer ser sozinho. Sacrificarão, quer dizer, nossa, será que nós vamos permitir com que eles então verdadeiramente se esforcem, como estão se esforçando? Acabalão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas, quer dizer, será que eles vão conseguir trazer à vida o que estava morto? Não, não é possível. E sucedeu, versículo 3, estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Bem, já sei, vamos introduzir no meio deles uma raposa, e raposa anda durante a noite, sorrateiro, vamos fazer isso, vamos colocar em meio a eles uma raposa. E o que foi que Neemias fez? Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá por presa na terra do cativeiro. Em outras palavras, Neemias disse assim, sabe de uma coisa, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar, eu não posso olhar para isso, eu vou levar isso a Deus. Eu vou levar isso a Deus. Porque o que eu estou fazendo é para Deus, eu estou fazendo para o Senhor, então eu estou honrando ao Senhor. E Deus disse que os que o honram, Ele honraria. Então, em nome do Senhor Jesus, se você está honrando ao Senhor, então aquiete o seu coração, leve até a Deus as suas tristezas, leve até a Deus os seus dissabores, leve até a Deus as suas angústias, leve até a Deus os seus medos, leve até a Deus a sua raiva, leve até a Deus a sua ira, mas nunca, pelo amor de Deus, pague o mal com o mal. Não faça isso, pelo amor de Deus. Porque por tal razão a Bíblia Sagrada diz que o Senhor se iraria contra ti, porque te tornastes tão perverso e tão ruim como os demais.
Por conta disso, a Bíblia diz, para nós encerrarmos, versículo de número 10: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Nossa, como pode? No começo eles estavam animados, motivados, incentivados: vamos lá, vamos reerguer os muros, vamos colocar as portas nos portais. Mas por conta de quê? Por conta de que eles tinham um princípio primário. Eles sabiam exatamente pelo que lutavam. Você não pode, escute o que Deus está falando contigo, abra a tua mente, o teu coração. Veja o que a Bíblia diz. Neemias estava honrando ao Senhor, estava levantando os muros, estava com seus edificadores, e todos vocês são edificadores. Obreiros são edificadores, membros são edificadores, nós somos edificadores. E aí a Bíblia diz que eles estão esmurecidos, estão abatidos. A Bíblia diz que as suas forças se desfaleceram. A Bíblia diz que eles começaram a ver dificuldade onde eles haviam só visto facilidade. Porque é muito pó. Ora, claro, se os muros caíram, há entulho sobre os alicerces. E você às vezes precisa tirar o entulho para que você possa reconstruir o muro. Às vezes você precisa limpar seu coração. Às vezes você precisa ir diante do Senhor e dizer: Deus, perdoa aqueles que me ofenderam. Você precisa muitas vezes arrancar a mágoa, você precisa tirar a raiz de amargura do seu coração, a fim de que as suas orações não sejam impedidas diante de Deus. Às vezes você tem que relevar a fraqueza do fraco, então você vai até a Deus e tem que tirar os entulhos que estão por cima do princípio primário, do motivo do seu coração, pelo qual você foi chamado por Deus. E eles agora estão vendo dificuldade. Eles não viam isso no começo. Vamos lá, vamos reerguer os muros, vamos fazer a coisa acontecer, vamos fazer a coisa virar. Sim, nós vamos ver toda a nossa casa servindo ao Senhor, vamos ver toda a nossa família servindo ao Senhor. Sim, vamos na quarta-feira lutar pela família. Não, vamos na sexta-feira pegar o diabo pelo rabo e colocá-lo debaixo dos nossos pés. Mas eles estão cansados, porque conseguiram infelizmente dar ouvidos aos demais que disseram que eles eram fracos, que diziam que não adiantava o quanto eles se sacrificassem, isso não ia resultar em nada. Ei, o diabo está tentando te enganar. O diabo está dizendo que não adianta você se levantar de madrugada para orar. Isso é coisa de Satanás, você não está vendo. O diabo é que está dizendo, é o diabo que está mostrando dificuldade em cima de dificuldade para você acreditar nele. Não acredita, o diabo é mentiroso. E eu termino aqui no versículo de número 14, quando o próprio Neemias chama o povo como hoje diz: e olhei, eu vi o povo da forma que estava, e levantei-me, ocupei uma posição, fiquei em pé na frente de todos, ocupei uma posição, e disse aos nobres, aos magistrados e aos restantes do povo: todos tinham se deixado se envolver com isso, todos tinham se deixado levar por isso, todos tinham se abatido por isso, os nobres, os magistrados e todo o povo. Primeiro conselho que Deus nos dá: não os temais. Diga para o seu irmão: não tenha medo. Não tenha medo. Foi o primeiro conselho que Deus deu. Não tenha medo. Não tenha medo. Não temas. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor. Deus é grande e é terrível em toda a sua obra. Lembrai-vos dele. Espera ainda, o Senhor é comigo, Ele é a minha força, é a minha fortaleza, Ele é quem me põe de pé todas as manhãs, Ele que me deu tantos e tantos livramentos. Sim, o Senhor dos exércitos está comigo. Mais são dos que são por nós do que os que são contra nós. Sim, podem abrir uma loja porta a porta com a sua, mas a bênção está em você. Pastor, mas estão trabalhando de forma desonesta. Pastor, permanece fiel.
fiel ao Senhor, porque o Senhor nosso Deus vai te honrar. E olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai. Primeiro, porque você não pode parar, porque você não pode ficar aí, estou cansado, estou abatido. Eles viram que era muito entulho, é muito serviço, é muita coisa para fazer, nós não temos mais condição. Quer dizer que no começo podia, quer dizer que no início dava. O que foi que mudou? O foco! O seu foco está mudando. Ponha o seu foco verdadeiramente no pelo que você tem que lutar, e Deus vai honrar. E ele pega e diz aqui: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor. Primeiro, e pelejai, lutai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Você tem pelo que lutar? Você tem pelo que lutar? Você tem pelo que lutar? Neemias trouxe a lembrança ao povo: ei, lembrai do grande e terrível Senhor. Isso mesmo. E pelejai. Pelejai pelos vossos filhos, pelejai por vossas mulheres, pelejai por vossas casas. Pelejai, pelejai, lutai, combatei o bom combate. Honre ao Senhor, honre ao Senhor, honre ao Senhor, e Deus vai te honrar. Aplauda Jesus bem forte. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.